Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo e acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre sustentabilidade financeira, o que é sustentabilidade financeira e como ela afeta o nosso futuro. Então vamos descobrir juntos na aula de hoje, vamos continuar com a Bia Bolos. Como será que ela enfrenta essa questão? Vamos ver? Então, aqui o nosso tema central da aula de hoje, seguimos com o caso da Bia Bolos, mas também seguimos aqui com o eixo central da sustentabilidade. Já falamos desde o início dos nossos encontros, né, sobre o tripé da sustentabilidade social, ambiental e financeiro ou econômico. Então, a gente tem aqui hoje o viés financeiro. Você já parou para pensar no impacto dos pequenos negócios em nossa sociedade? Por que a sustentabilidade financeira é tão importante? Então, na verdade, é essencial, né, parar para pensar em questões como essas. Nós estamos numa sociedade onde muitos novos negócios, pequenos novos negócios, estão surgindo, e esses pequenos negócios têm um grande impacto na nossa sociedade, na questão da empregabilidade, na questão do sustento das famílias e como isso tem impactado a sociedade em geral e principalmente como está sendo trabalhado, né? O viés financeiro. Vimos que a Bia se preocupa com o ambiental, ela também se preocupa com o social, o econômico, e hoje vamos ver a sua preocupação aí financeira. Então, a Bia, ela descobriu que uma maneira de fazer um raio-x das finanças é com a boa organização dos custos. O que aconteceria se meu preço final não cobrisse meus custos? Então, esse é um grande erro de quem está abrindo um pequeno negócio, né? Ele vê o dinheiro entrando, ele fica feliz e acha que está indo bem. E realmente é muito prazeroso, né? Você abrir o seu negócio, começar a vender um produto ou um serviço e ver que o dinheiro está entrando. Mas não adianta somente ter receita, recebimentos, né? Valores que estão entrando no caixa, mas você não consegue cobrir os seus custos. Então, uma maneira de você manter a sustentabilidade financeira é controlar os seus custos. Será que os meus custos estão sob controle? Eu estou conseguindo é, receita, né, para cobrir os meus custos e ainda ter lucro, porque você precisa. Essa é a saúde financeira do pequeno negócio. Se você tem lucro, se você só vendeu, teve receita, mas a sua receita, quando você vai colocar lá na ponta do lápis, ela mal cobriu ou não cobriu os seus custos, você ficou no prejuízo. Nós vamos falar sobre isso hoje, é bem interessante. Vamos lá, então? Então, vamos falar sobre custo fixo e custo variável. Você já ouviu falar dessas duas expressões? Da sua relação com a sustentabilidade financeira do negócio. Então, alguns exemplos de custos fixos e variáveis que podemos mencionar são contas que você paga independente de ter produto vendido, independente de seus serviços ter sido comprado ou não. Você tem custos fixos, né? Quando você tem um aluguel, quando você tem as suas contas fixas de telefone, água e luz, do local que você está oferecendo aí os seus serviços ou o seu produto. Ou outros custos fixos, né? Que são valores que você fixos não necessariamente no sentido, né, de nunca que eles vão ser alterados, não é isso. Eles podem ser alterados, os seus preços podem aumentar no decorrer do tempo, mas são valores que você produzindo ou não, você vendendo ou não, você vai continuar pagando, então você precisa pensar neles. Então, muitas vezes, né, quem não tem assim espaço físico para atendimento dos clientes, né, às vezes não tem consegue diminuir os seus custos fixos, mas muitos empreendimentos necessitam de um espaço com os seus custos, né, ali de contas que não vão deixar de ser geradas, independente de você vender muito ou de você vender pouco, você vai ter essas contas, né? Então, vamos ver aqui como equacionar, né, o custo fixo e o custo variável. Então, a gente tem aqui, só colocar aqui a caneta, só um instante. Então, a gente tem aqui o custo total, né, 1.600, uma estimativa, mais 2 vezes X, ou seja, aqui está representando um custo fixo de 1.600 mais R$ 2 por unidade vendida ou produzida
para a venda, né? Para manter ali no seu estoque. Então, aí você tem o CT, o custo total, 1.800 o custo fixo, e aí você tem a quantidade produzida para venda, para atender a demanda daquele mês, o X, né? R$ 2 adicionais por cada unidade aí. Então, essa conta aqui, né? A Bia desenvolveu para fazer um controle quando ela levantou os valores que ela paga de aluguel inicialmente, os valores das suas contas de água, luz, telefone e outras contas que ela percebeu que vendendo poucos bolos, muito bolos, ela ia ter que pagar. E ela percebeu também como ela trabalha aí com fatias, né, de bolos. Ela sempre não vende inicialmente no seu pequeno negócio. A Bia ela trabalha com pedaços, né? Ela não vende os bolos grandes justamente para ter preços mais baixos e ter mais saída. Então aqui ela percebeu que cada fatia de bolo produzida gera R$ 2 a mais nos seus custos, né? Considerando alguns elementos que ela vai gastar a mais cada vez que ela precisa realmente produzir os seus bolos. Então, a gente tem aqui a equação do custo total. Muito importante controlar o custo total. Só batendo o olho nessa equação, você já percebe, né, que se nesse cenário, se a Bia, né, recebe menos de 1.600 por mês, ela já está com problema, né, porque ela já tem um custo fixo aí relativamente alto, né, de aluguel e outras contas. Aí, a Bia também ela fez, né, na busca pelo equilíbrio entre custos e o que ela está recebendo, aí as suas receitas, ela fez um estudo para alcançar o ponto de equilíbrio, que é o momento onde você não está nem no prejuízo nem no lucro, e a partir dali você passa a ter lucro. Então a Bia ela fez o equacionamento aqui da receita total e ela está atualmente com o preço do pedaço de bolo de R$ 6. E aí o X representa a quantidade de bolos que a Bia conseguiu vender. Então a gente tem agora, né, a equação do ponto de equilíbrio, né? Seria quando você iguala aqui a receita total com o custo total. Então lembram-se, né, que no slide anterior a gente viu que a receita total era 6x, que era o preço do bolo, vezes a quantidade de bolos que a Bia conseguiu vender. E o custo total era de 1.600, né? Aqui o valor fixo. Depois a Bia tinha aqui mais R$ 2 por bolo vendido. Só um instante aqui, pessoal. Deixa eu só... Então, aqui, como eu estava falando com vocês, deixa eu só colocar de novo aqui nossa caneta para escrever. Então, aqui ó, a receita total e o custo total. A Bia, ela já tinha aqui, né? O 6x que a gente viu no slide anterior, que era 6 vezes o preço do bolo de R$ 6 vezes a quantidade de bolos que a Bia vendeu. 1.600 que era o seu custo fixo, mais os 2x que representam aqui os R$ 2 por unidade produzida, aí considerando os pedaços de bolo. E aí a gente tem aqui uma equação do primeiro grau, fazendo, né, resolvendo essa equação do primeiro grau, 6x menos 2x, a gente chega aqui nesse 4x, que é igual a 1.600. E aí a gente tem, né, que o x é igual a 400 quando a gente passa aí dividindo ou divide dos dois lados por 4, né? Chegando aí nos 400, que seria aí o ponto de equilíbrio. Ou seja, a Bia precisaria, nesse cenário, com esses custos de R$ 1.600 fixos, vender 400 pedaços, pelo menos, para cobrir tranquilamente todos os seus custos fixos. Lógico que ela está trabalhando agora já, né, com a métrica de custos fixos altos, porque ela já cresceu, o seu empreendimento já está, né, com mais vendas, ela vai passar com certeza dessa quantidade, porque ela já está, né, com mais custos fixos, mas ela também já está aí bem posicionada no mercado, ela já está com uma quantidade de vendas bem interessante. Mas se a Bia vender menos que 400 bolos, ela vai ficar no prejuízo. Se ela vender exatamente 400 bolos, ela tem um ponto de equilíbrio. Se ela vender mais que 400 bolos, ela tem aí uma geração de receita que supera os custos e ela consegue aí ter lucro. Vamos então aqui para a parte final da nossa aula e a gente tem aqui uma frase, né, para compartilhar com vocês, que o desenvolvimento sustentável é essencial para a nossa sociedade, e pequenos negócios também exercem um importante papel nesse sentido. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula.
Muito obrigado aí pela sua presença na aula de hoje. Vamos continuar falando da Bia e das questões ambientais na nossa próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.